A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos todos mais uma vez ao nosso podcast A Bíblia Fala. Temos hoje o nosso episódio número 9 e vamos tratar de um tema aqui que é muito importante, principalmente no dia de hoje, no tempo que nós estamos vivendo. Vamos conversar um pouco aqui escatologicamente. Vamos falar algumas coisas, né, conforme for desenvolvendo o tema aí, nós vamos compartilhando aquilo que nós achamos conveniente e segundo as Escrituras Sagradas. E hoje, como nós anunciamos, temos aqui a convidada especial, a visita aqui do pastor Samuel Fontana, nosso irmão, amigo, companheiro de lutas. Sim. Enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós temos lutas constantes, mas vencendo todas em nome de Jesus Cristo. E o pastor Samuel, nós vamos estar conversando algumas coisas aqui, porque o tema é bem amplo, tem muita coisa, muito extenso, mas vamos conversar pelo menos algumas coisas aqui com relação à escatologia, principalmente agora, a escatologia no tempo do fim, é o tempo que nós estamos vivendo aqui. Queria que o pastor Samuel cumprimentasse aí a galera, né, como o pessoal fala sempre, sim. E desse informações à igreja que frequenta, enfim, se apresentar aí. Olá, bom dia a todos, meus irmãos e amigos. Satisfação muito grande, pastor Ézio, pelo convite. Satisfação muito grande estar com os irmãos, é uma alegria, eu me sinto honrado e grandemente gratificado com a oportunidade oriunda deste convite, não é? Entendemos que o tema é e será sempre, pelo menos até que Jesus volte, de grande relevância para toda a cristandade, para toda a igreja. E dentro do nosso contexto que a gente chama de protestante, né, a nossa linha protestante da coisa, eu acredito sim que a nossa interpretação escatológica e teológica ela seja bem conclusiva, ela seja bem completa e, de certo modo, a gente está convencido de que a palavra é inerrante e, nesses termos, como ela não falha e ela não diz duas verdades a respeito de uma mesma coisa, a gente se sente muito à vontade, muito tranquilo para ter aqui esse bate-papo. E que todos possam ser também igualmente abençoados em nome de Jesus. Amém. Agradeço muito a visita aqui, o atendimento que o pastor Samuel fez. É uma alegria recebê-lo aqui no podcast A Bíblia Fala. Espero que outras vezes, obrigado, né, pastor. Obrigado. Irão também, não somente essa, mas algumas vezes aí mais disponha sempre, pastor. Propriamente. Bom, podemos então começar a conversar a esse respeito. Pastor Samuel, hoje nós estamos vivendo, aliás, já há tempo que nós vivemos já no tempo do fim. Acredito. Né? No tempo do fim. E, então, para muita gente, esse tema desperta muita curiosidade, sim. Desperta muita vontade de saber também, sim. Também desperta muita dúvida, muitas dúvidas, né? Pode ter certeza. E aí nós queremos, pelo menos assim, em parte, né, tentar tirar algumas dúvidas, mas aquelas maiores que existem no tempo de hoje. Então, eu queria fazer uma pergunta inicial. Muita gente está esperando hoje, e a gente sabe disso porque a gente vê televisão, vê internet, lê livros, enfim. A mídia está aí para dar todas as informações e a gente se conversa também, particularmente com pessoas, né? Sim. E a gente vê uma ideia, que eu já falei isso aqui também num desses episódios aí do podcast, que muita gente está assim, como se fossem
aqueles galileus que estavam olhando para cima quando Jesus subia, atônitos. E estão olhando assim para a qualquer momento Jesus aparecer aí no ar. E aí eles não estão nem ligando para aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24, e ele falou muita coisa, e de muitas coisas que ele falou, aliás, de todas as coisas que ele falou também em tom de advertência. Sim, perfeitamente. Para as pessoas se prepararem. Como é? Jesus vem assim, as pessoas estarão tranquilas, né, trabalhando, andando, conversando e tal, e de repente Jesus aparece. Como o irmão entende essa parte que a Bíblia traz claramente para nós? Pastor Ézio, a pergunta do senhor ela é muito oportuna e também ela é bem complexa, sobretudo devido ao nível do que se encontra e do que se ouve nas igrejas. O grande problema que nós temos hoje, na minha modesta opinião, e aqui é só a minha opinião, e a gente não pretende aqui trazer, né, nenhum desgaste contra qualquer irmão ou líder de qualquer que seja a denominação. Nós acreditamos que, independente da visão escatológica e da compreensão que eles tenham, eles são servos de Deus e certamente serão salvos. Porém, a gente vê com certa desconfiança e, em muitos casos, que é o meu, com muita preocupação também, o fato de alguém estar esperando uma volta iminente de Jesus, quando ele advertiu de outra forma, no capítulo 24 de Mateus, ele advertiu de uma outra forma, e que me causa muita estranheza o fato de uma revelação privada ocorrida com uma senhora chamada Margaret MacDonald, por volta dos anos, ou meado dos anos 1820, e isso ter sido assim uma espécie de pano de fundo a fim de que se pudesse justificar até distorção ou hiatos desnecessários, hiatos eu entendo que descabidos, em alguns casos leigos, em alguns casos até desonestos, eu diria, a respeito de Mateus 24, quando se faz ali um hiato no capítulo 24, entre o versículo 27 e o 29. As pessoas desconsideram uma porção de hebraísmos, as pessoas desconsideram o todo do texto, as pessoas desconsideram o contexto e entendem isso como pano de fundos para justificar uma revelação privada. Em algum momento, durante aqui esse nosso comentário, nós temos, de forma assim muito resumida, mas preparada, a fonte, com a citação devida, de onde surgiu esse entendimento, porque em 2000 anos de igreja, até 1820, não se tinha falado em arrebatamento secreto e não se tinha falado em dividir a volta de Jesus em duas etapas. Entretanto, a gente tem hoje tanto um ensino raso, quanto um medo excessivo de passar pela grande tribulação, porque eu também tenho, eu não seria aqui hipócrita, eu tenho meus calafrios, eu tenho pavor, eu tenho horror, eu tenho tudo que não deveria ter a respeito do tema. Porém, não tenho direito, sob santo temor, de violar passagens claras ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E por último, como o senhor mencionou aí tantas advertências de Jesus no capítulo 24 de Mateus, nós temos também o apóstolo Paulo dizendo que isso não acontecerá antes que se manifeste o iníquo. Então a gente entende que o iníquo é o anomos, né, o termo grego que Paulo chama o anomos. Então é o fora da lei, é o à margem da lei, é o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de adoração. E aí, nesses termos, a Bíblia diz o quê? Que enquanto esse ser, o anomos, não se manifestar, Jesus Cristo não vai voltar. E eu entendo que se tivéssemos que dividir a volta de Jesus em duas etapas, o que não aconteceu em 1820 anos de igreja, o Senhor Jesus Cristo teria dito, de alguma forma, isso para a gente. Ele teria nos explicado, olha, na primeira vez que eu vier, vai acontecer assim, assim, assim. Na segunda, estejam preparados nesses e nesses termos, esse tipo de pessoas que se encontrarem nessa ou outra situação. Então, a gente entende que hoje, por causa da teologia que vivemos, no meio da maior cristandade, no que diz respeito ao Brasil, dispensacionalista, e além de ser dispensacionalista, que entre as quatro correntes mais fortes, para mim, na minha modesta opinião, é a mais frágil,
mas nós temos ainda uma teologia movida por música, uma teologia movida por cantorias, normalmente leigas e desinformadas, vamos dizer, teologicamente. E embora eu goste muito, eu não sei se o senhor conheceu aquele cantor lá da Bahia, ele até faleceu, tem uns 2 anos, ele partiu para o Senhor, o cantor Lázaro. Né? Muito conhecido, né? Todo mundo gostava, e eu também, né? Eu também, minha mãe é baiana, né? Então assim, eu gostava muito do Lázaro. E coisas do tipo assim, inocentes, que ele fez. Ainda bem que eu vou morar no céu, né? Aquelas coisas assim e tal. Então a gente vê todas essas situações movidas por música e não necessariamente bíblicas, não necessariamente doutrinárias, porque hoje muita gente tem uma certa dificuldade em se posicionar. Inclusive, eu estou aqui tomando muito cuidado, né? Por causa do canal do senhor. Porque, às vezes, por motivos muito pequenos, o YouTube vai lá e dá um corte, né? Então, é verdade. Outras plataformas também. É verdade. Bom, você mencionou aí a respeito lá do Anônimos, né? O Sem Lei, o Filho da Perdição. Interessante. Quando a gente vê as Escrituras Sagradas, a gente percebe assim, bem claramente, bem nitidamente, alguns acontecimentos pós outros, ou seja, o desencadear de uma série de acontecimentos. É uma cadeia, né? Uma sucessão de acontecimentos. Exato. Conforme eu até mencionei aqui, acho que foi no 2º ou 3º podcast, não sei, eu coloquei um alfabeto cronológico da escatologia, mas o pastor Samuel mencionou agora há pouco a respeito de 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele diz, né, o apóstolo Paulo fala, né, que a vinda do Senhor Jesus Cristo não precederá, né? Exatamente. Por quê? Porque primeiro precisa de vir a apostasia, né, e se manifeste esse homem do pecado, o filho da perdição. E a Bíblia diz isso, né? Paulo fala especificamente a respeito disso, e você mencionou um pouco. Se você quiser detalhar um pouquinho mais isso aí. Mas, pastor, olha que coisa interessante. Quando se fala desse ponto, o apóstolo Paulo não fala, olha, na primeira vinda de Jesus, ou acerca da primeira vinda, isso não acontecerá, ou acerca da segunda vinda, isso não acontecerá. Ele fala acerca da vinda do Senhor. Geral, né? É uma vinda só. Então, assim, daqui a pouco a gente vai ver direitinho com fontes, né? Mas até 1820 não se falava nisso. Então a gente entende que é uma doutrina nova. Obviamente que muita gente, na minha modesta opinião, e é só minha opinião, muita gente o faz, eu entendo que por aquele efeito manada. Você entende o que eu quero dizer? Um vai, né? Como dizia o pessoal lá, nossa, passou um boi, passa boiado. Passou a boiada, né? Então, assim, é o efeito manada. Como eu também tenho medo, eu também tenho pavor. Eu confesso ao senhor, eu confesso aos senhores que estão assistindo, eu tenho medo, eu me tremo todo. Com santo temor, eu tenho pavor. Porém, o meu pavor, ele não significa que me dará nenhuma alternativa, né, ou justificativa para um escape disso aí, né? Escapar da interpretação genuína e literal nesses termos. Mas então, quando o apóstolo aqui ele fala que a vinda do Senhor não precederá, ele está falando de um evento. Então, assim, quando eu falo, não, mas ele está falando da segunda vinda, isso é dedução. E assim, então muitos o fazem por um efeito manada, né? Um vai, os outros vão atrás. Todo mundo está indo, eu também vou. Outros, eu entendo que por informação ruim, informação leiga ou superficial. Outros porque aprenderam daquela forma. Agora, eu acredito que alguns por outras razões também. Acredito que outros por outras razões também. Bom, é interessante, eu me lembrei agora, falando assim em pavor, né? Porque também é uma coisa que está ligada a mim também, esse pavor enorme de sofrimento, principalmente quando se trata da grande tribulação. Então, quando alguém defende que a igreja passará pela tribulação, não vi até hoje nenhum dizer a igreja passa a tribulação e graças a Deus nós vamos passar por ela e eu vou passar também satisfeito. Eu nunca ouvi isso também. De jeito nenhum. Realmente é um pavor. Se pudesse as escrituras serem mudadas, não é? Então a gente trocaria lá, em vez de passar pela tribulação, a gente escaparia da tribulação de alguma forma. Mas eu me lembro de um tempo atrás,
quando eu ainda era novo na fé, isso me veio na cabeça agora. Interessante que eu fiz uma viagem aqui por perto, em Goiânia, e quando eu voltei, eu participava de uma igreja aqui em Taguatinga, e eu tinha assim mais ou menos em um ano e qualquer coisa, acho que eu não tinha 2 anos ainda de convertido. Mas como essa questão do pré-tribulacionismo, a igreja é arrebatada a qualquer momento e sem nenhum sinal, vem secretamente, Jesus vem em secreto, sem barulho, sem nada e tal. Bom, eu tinha absorvido essa doutrina em mim e a defendia, assim com unhas e dentes. Bom, então quando eu fiz essa viagem que cheguei, aí eu desci da parada do ônibus e me dirigi até a igreja. Quando eu cheguei na igreja, a igreja estava fechada. A igreja estava fechada, olhei pelas cortinas e tal, as janelas, todas as janelas fechadas, não tinha ninguém lá dentro da igreja, rodeei e tal, e comecei a ficar Jesus com voltou medo. E eu fiquei. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, comecei a tremer, fiquei apavorado com medo e tal, aí pensando, meu Deus, Jesus voltou, conforme eu aprendi, e eu fiquei, não fui arrebatado. E essa coisa ficou em mim assim algum tempo, algumas horas, e começou a trabalhar isso em mim, no meu coração. Eu consultava as Escrituras Sagradas, as Escrituras me davam um alívio. Ela me dizia uma coisa, mas aquilo que eu tinha aprendido antes era exatamente isso aí. Jesus vem a qualquer momento e a igreja será arrebatada e tal, e o mundo será entregue aqui à grande tribulação. Então eu me lembrei disso. Pastor, mas isso que o senhor acabou de dizer, me perdoe se eu tiver interrompido o raciocínio do senhor, mas isso aconteceu com todos nós, eu acredito que com quase 100% de nós todos. Quando eu digo nós todos, nós que não nascemos na fé ontem, né? A gente já tem alguns aninhos aí de estrada, né? Temos alguns anos andados, né? Então, quem aprendeu dentro desse contexto, vamos dizer assim, eu não diria que a palavra seria infelizmente, mas quem aprendeu dentro desse contexto, talvez esteja sendo coerente com aquilo que ele aprendeu. Acontece que, como aconteceu comigo, como aconteceu com o senhor, pode acontecer com ele também. Ele está ouvindo uma pregação muito empolgada, o povo quase que em êxtase, ouvindo e recebendo aquilo, e quando a gente olha o texto que foi lido, ele está dizendo outra coisa. É diferente, né? É diferente. Então, assim, quando eu me referi aqui à orientação leiga, e quando eu falo de orientação leiga, eu quero me dirigir assim especificamente, com todo respeito e humildade, né, aos irmãos assim que adotaram a linha dispensacionalista no seu todo, vamos dizer assim, porque eu me surpreendi, de certo modo, porque vim da denominação também lá atrás, né, na base, vim dela também, mas eu me surpreendi com um livro que se chama Teologia Sistemática, que inclusive é publicado pela CPAD, é uma bela obra, por sinal, é uma boa obra, é uma bela obra, por sinal. Stanley M. Orton, na minha opinião, eu estou aportuguesando a pronúncia, para mim ele dispensa comentários, mas eu entendo que se fosse eu, Samuelzinho aqui, ou o senhor, eu falo Samuelzinho aqui, não é sendo pejorativo, em tom de humildade, me colocando numa prateleira inferior à dos irmãos que estão bem à minha frente no que diz respeito à mídia. Eles são midiáticos e tal, eles são famosos, aquela coisa toda. Eu tenho muito respeito por cada um deles. Claro. Porém, o livro diz o seguinte: se fosse eu, talvez tivesse recebido um processo bem violento. Talvez eu tivesse recebido, porque ele diz o seguinte, ele menciona e coloca ali, entre aspas, a palavra gato, ele chama de gato teológico. Se fosse eu que tivesse falado isso, eu teria muito problema, eu acho que eu teria. Então, o que ele chama de gato? Você até poder crer naquilo, só não poder pregar e nem falar, porque senão você perde o cargo. Então, assim, você pode até acreditar, você só não fala nada. Fica só com você. Fica mesmo. só com você. Então, assim, muita gente hoje não gosta da questão religiosa, né? Tem que tirar a religião. Eu não defendo muito essa bandeira, não. Porém, religiosidades à parte, quando a gente fala sobre isso, eu gosto muito do protestantismo, porque o protestantismo foi uma arma que Deus nos deu
E ela, vamos dizer assim, e principalmente a ala calvinista da coisa, a ala luterano-calvinista do protestantismo, foi o que preservou ou manteve o Ocidente livre e próspero por 500 anos. Não tem como, não existe outra bandeira no mundo que defenda a liberdade como protestantes. Tanto é que as maiores democracias do mundo são protestantes. Então, Estados Unidos, por exemplo, né? Inglaterra hoje nem tanto, porque, enfim, tanta coisa tem acontecido por lá. Mas, assim, Holanda, Escócia, Suíça, toda, né? Suécia. Então, o que a gente observou? Que aquele mesmo cidadão que é pacífico e defende a passividade, ele defende a liberdade, ele defende o direito de se expressar, mas ele também, essa mesma pessoa, ela pega em arma para defender a liberdade dela. Exato. Entendeu? Agora, já pensou isso? Parece uma incoerência você pegar em arma para defender a sua liberdade. Então, assim, eu admiro muito esse povo por causa disso. Mas pro lado de cá não, né? Se adota cuidado com o canal do senhor agora, né? Uma teologia progressista, né? Uma teologia liberal, uma hipergraça, né? Como se diz, e ela vem sutilmente violando as coisas. Agora, eu queria pontuar uma coisa com o senhor muito interessante. Eu vejo assim que o Alcorão, ele continua sendo propriedade intelectual dos muçulmanos. A Torá, ela continua sendo uma propriedade intelectual dos judeus. Nem judeus e nem muçulmanos aceitam muito ou veem com muito bom grado que a leitura da Torá ou a leitura do Alcorão seja feita em língua pagã, ou seja, qualquer uma que não seja árabe, qualquer uma que não seja o hebraico. Porém, somos nós cristãos quem estamos minando a nossa fé. Somos nós que, em nome dessa política, né, vamos dizer assim, do politicamente correto, essa filosofia do politicamente correto, somos nós que estamos violando, né, abrindo mão de certas coisas. E observe-te quem é que tem se fragilizado mais no que diz respeito à fé. Quem é que se tem fragilizado mais na doutrina? É o muçulmano, com todo respeito? É o judeu, com todo respeito? Nenhum dos dois. A religião que tem se fragilizado é o cristianismo por causa das concessões que temos feito, por causa esse pensamento, essa permissividade liberal que a gente chama, de vamos ouvir todos os lados. Então, nesses termos, a gente entende. Aí, nessa hora, né, vamos nos chamar de um tanto de coisa, mas assim, seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. Nesses termos, então, eu defendo assim. É interessante essa colocação, mas mesmo assim eu tenho como Deus para mim dirige tudo, e ele é o suprassumo, né, todas essas coisas, mesmo detalhes, são ou determinadas por ele ou permitidas por ele, né? Perfeito. Então, na verdade, o Alcorão tem, né, os seus defensores, e a Torá também tem seus defensores, mas parece que a Bíblia não tem seus defensores. São raros, né? Parece ser raros, parece. Diminutos, né? Assim. Olha só, parece que é uma antítese, né? Porque, na verdade, é o seguinte: qual é o livro mais lido do mundo? Não é o Corão, é a Bíblia. E nem a Torá, é a Bíblia. Apesar de diversas vertentes, né, de diversas traduções, mas como diz o apóstolo Paulo, né, não importa como o evangelho seja pregado, importa que seja pregado. Importa que seja então, pregado. De alguma forma, aqueles que ouvirem a Bíblia, de alguma maneira, eles aceitando, eles crendo, eles vão se beneficiar dela. Se eles não crerem e forem contra ela, o que vai acontecer? Os juízos que existem nela cairão sobre eles se eles não se arrependerem. Sim. Então, de qualquer maneira, aí a Bíblia fica ela não volta, a mensagem dela não volta vazia. Não volta vazia. Então, acontece o seguinte: a palavra de Deus não tem dono. Quem é o dono da palavra de Deus? É Ele. Então, não importa da maneira como é difundida a palavra, né? De qualquer forma, ninguém escapará. Nem os judeus, nem os muçulmanos, e nem o restante do mundo. Nem quaisquer outros. Não escapará. Quer dizer, qualquer pessoa no mundo, obrigatoriamente, ela está envolvida pela palavra de Deus, envolvida pela Bíblia. A gosto ou a contragosto, de qualquer forma, né? Então,
Andando um pouco aqui mais nessa questão de escatologia, nós estamos, o tema que nós estamos hoje utilizando, alguma coisa traz curiosidade para a gente. Alguns intérpretes ou estudiosos, né, ou intérpretes entre aspas, né, eles falam, olha, vocês falam muito sobre Mateus 24, mas é uma coisa que não deveria ter chegado até nós, porque Jesus está falando lá para judeus, é só para os judeus. E aí, quando a gente lê, examina, estuda Mateus 24, a gente vê uma outra informação. A informação é exatamente contrária a isso. O que é que o pastor Samuel tem para dizer a esse respeito aí do Mateus 24? Então, a pergunta do senhor, pastor, é muito boa e ela gira em torno de Mateus 24. Exato. Mas para a gente centralizar em Mateus 24, vamos considerar Mateus todo? Sim. Podemos, né? Sim, Temos claro. um ponto pacífico? Claro. Considerar Mateus todo. Quando Jesus diz assim, olha, eu vos envio para o meio de lobos, como ovelhas para o meio de lobos. Exato. Quando chega no capítulo 28, ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim, tudo aquilo foi falado para o judeu e ele tinha que levar aquilo para toda a criatura, por que razão? Por que eles tinham que arriscar os seus pescoços? Né? Vamos dizer assim, desculpa aí a frase bem simplesinha, né? Por que eles tinham que arriscar a própria vida, ou as próprias vidas, levando ao mundo inteiro uma mensagem que era só para eles? Então, assim, quando ele fala, ide fazer discípulos de todas as nações, a verdade que foi dita ao judeu, a advertência que foi dita ao judeu, foi feita ao judeu, a promessa que foi feita ao judeu, no cômputo geral da igreja, ou no cômputo geral da humanidade, no meu entendimento, é muito simples a interpretação, ela contempla pessoas, ela contempla seres humanos de todas as gerações, obviamente que pessoas arrependidas. No que diz respeito à vinda de Jesus para cá, se a gente for pegar, por exemplo, assim, só o capítulo 24 de Mateus, a gente começa a fazer uma colcha de retalhos. Exato. Então, assim, quando a gente extrai um capítulo, quando a gente extrai do capítulo um versículo, normalmente isso, e o senhor é testemunha disso melhor do que eu, normalmente toda heresia, via de regra, sai desse tipo de argumentação. Quando você isola um capítulo dentro de um livro, quando você isola um versículo dentro do capítulo. Porque se formos pensar em termos de Mateus, em termos de evangelhos, tudo se cumpriu. Exato. Nas vidas daqueles irmãos. Então, assim, eu acredito ali que talvez no ano 60, no ano 70, talvez mais um pouquinho, nenhum deles estivesse vivo. Eu me refiro aos apóstolos, né? Eu me refiro àqueles mais próximos aos apóstolos. Então, assim, no ano 70, talvez os filhos deles, né? Talvez as gerações deles, os filhos, netos, não sei. Mas os apóstolos mesmos, né? À exceção de João. Então, assim, se eu tiver que isolar Mateus, eu tenho que isolar Apocalipse também. Porque, assim, tio, tudo gira em torno do judeu. Foi escrito por ele. Tudo gira em torno do judeu. Embora Jesus tenha enfrentado o judaísmo, mas a coisa aconteceu dentro do contexto judaizante da coisa cultural. Por quê? Senão, não teria razão de ser. Deus se manifesta lá atrás a Abraão, vem uma cultura toda de alguns mil anos e séculos, né? E então, quando chega em Jesus, ele traz a revelação daquilo que muitos profetas morreram sem conhecer. A coisa é descortinada para a humanidade. E nesses termos, para a gente isolar Mateus, a gente tem que isolar o livro todo. Fazer um exercício muito grande para isso. Tem que fazer um exercício muito grande e ele vai ficar com uma coxa de retalhos, bem mal costurada, em vez de ser uma coxa inteira talhada à mão. Como eu entendo que a coxa ela foi tecida toda por uma mão só e ela não tem remendos, então quando a gente isola dá problema, porque se no capítulo 24 eu tiver que isolar a grande tribulação, eu também tenho que isolar o arrebatamento, eu também tenho que isolar a ressurreição, eu também tenho que isolar partes quando Jesus fala assim, que eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então assim, ele levou os judeus para onde? Para onde que aquele grupo de irmãos foi levado? Obviamente,
a gente tem que entender também que muita coisa aconteceu no período dele, sim, acredito que sim, mas ficou naquele contexto. O contexto que Jesus se refere é para o mundo, não é só para Israel, não é só para os judeus, não era só para os judeus da época dele. A gente imagina o seguinte: quando ele faz aquelas advertências todas, ele menciona que se explique aquilo, que se mostre aquilo para o resto do mundo. Esse é o maior argumento que eu tenho no que diz respeito, assim, de forma mais simples aqui, por causa do tempo resumido também, quando Jesus pega aquelas mesmas verdades e ele ensina que elas precisam ser do conhecimento do mundo inteiro, isso fecha o argumento, isso fecha a linha de raciocínio. Eu acredito assim que pode ser aplicada, e alguns agora vão até se irritar um pouquinho, quando Jesus fala lá em Apocalipse, né, que sobre algumas penalidades para aquele que retirar partes da revelação, né, obviamente a de Apocalipse, ou para aquele que acrescentar. Eu acredito que é a mesma coisa. Tio, eu sou protestante. Eu sou cristão protestante, vamos dizer assim. Eu acredito na Bíblia toda. Profecias cumpridas foram cumpridas. Profecias não cumpridas é para o mundo inteiro. É para a igreja toda, é para o mundo inteiro. Fala assim, mas eu não acredito em igreja, eu não faço parte da igreja. Ainda assim fará parte dos acontecimentos. É o que entendemos, né? Querendo ou não. Por quê, tio? Porque a Bíblia fala que naquele dia todo joelho se dobrará, não é? Exato. Então, acreditando ou não, crendo ou não, eu acho que eu já vou me jogar logo, né? Eu já quero me jogar logo e só desfrutar da realidade das coisas. Mas, assim, isolar. Aí, engraçado que, quando a gente fala em coxa de retalhos, fica pior ainda, porque o versículo 27 é falado para Israel. O versículo 28, não. O versículo 29 é só para os judeus. Então, assim, tudo foi falado para o judeu, nada foi falado para o Brasil, nada foi falado para nós do século XX, nada foi falado para os reformadores, para os primeiros pais da igreja, nada foi falado para eles, foi falado dentro do contexto dos judeus. Aí Jesus fala assim, eu vim para os que eram meus. Então, assim, quem eram os brasileiros? Éramos nós do Ocidente? Que nem existíamos. Que nem existíamos. Então, assim, éramos quem? Quem eram os dele? Eram quem os dele, senão os judeus? Agora, nós temos aqui um outro probleminha, que eu quero ouvir o senhor ainda, mas assim, essa doutrina dispensacionalista, para mim, ela é mais frágil, e essa é uma das razões, porque ela vai fazer distinção entre igreja e Israel, como se Deus tivesse dois povos. Então, assim, a gente se esquece que os apóstolos eram judeus, exceto o grego lá, mas assim, os apóstolos, na sua maioria, os escolhidos de Jesus eram judeus, Jesus homem era judeu, os profetas eram judeus, nós éramos zambujeiro, erva brava, disse Paulo, nós somos enxertados dos judeus. Então Paulo fala metaforicamente assim que alguns galhos foram quebrados da oliveira para que nós fôssemos enxertados. Eu acredito que, como o senhor também morou na roça. Eu nunca aprendi a fazer enxerto, mas eu via as pessoas na roça fazendo, e aquilo funciona porque eu sou testemunha, o tal do enxerto funciona. E aí o fruto daquela árvore é conhecido. Não tem dois frutos ali. O fruto daquela árvore é conhecido. Agora, o que Paulo fala? Que alguns galhos de judeus foram quebrados, ou seja, aqueles que endureceram o coração, aqueles que não creram mesmo, aqueles que fizeram de tudo para matar Jesus, aquela coisa toda. Então, eu que era erva daninha, eu que era zambujeiro, eu que era uma erva ruim, uma erva brava, eu fui enxertado ali. Ótimo. Aí o apóstolo Paulo fala assim, porém, teme a Deus, porque não é o galho que sustenta o tronco, ou a raiz, mas é a raiz que sustenta os galhos. Ele fala, então, não te ensoberbeças contra a raiz ou contra o tronco, porque do contrário você também vai ser cortado. Verdade. Então, assim, a soberba contra judeu é uma coisa terrível. A gente sabe onde ela começou, lá atrás. Talvez nós não tenhamos tempo de falar sobre isso aqui hoje. Mas aí a vantagem de ser protestante é porque, diante daquele contexto todo de rejeição aos judeus, a coisa só começou a ter uma aproximação maior a partir da reforma protestante, embora alguns reformadores de início também tivessem essa percepção errada a respeito dos judeus. Mas a coisa foi mudando com o passar do tempo, pelo fato de terem decidido os protestantes a voltarmos à origem das Escrituras. Então sai de cena temporariamente aí o latim, entra o grego com Filipe Melanchthon ensinando Martim Lutero, fazendo tudo que ele precisava e tantos outros.
e a volta ao hebraico, a volta ao grego, para que a gente tivesse uma volta às Escrituras. Agora, assim, quando Paulo fala assim, para terminar esse ponto, ele fala assim, se a rejeição dos judeus trouxe uma bênção desse tamanho para o mundo, qual não será a sua reconciliação? Exato. Então, assim, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou rejeitar o judeu? Obviamente, assim, que o judaísmo como religião, se comparado com o cristianismo, para mim é um problema. E quem disse isso foi Paulo. Paulo falou que é mais que um problema, né? Paulo falou que, quanto à fé, eles são inimigos por nossa causa. Né? Paulo fala isso. E, quanto à fé, inimigos por nossa causa. Porém, a eleição os alcançou. O povo escolhido, a raiz embrionária, né? A eleição o alcançou. Então, quando ele fala lá que, ao final, todo Israel será salvo, ele não está dizendo que todos os judeus serão convertidos, que todos os indivíduos de Israel serão salvos. Ele está dizendo, no meu entendimento, e é o entendimento dos nossos irmãos reformados, que judeus salvos, o remanescente fiel de todas as eras. É assim que entendemos. Então, nós não temos como aceitar o argumento de distinção entre igreja e judeus. É interessante, tem alguns pontos aí que se destacam, porque essa palavra, essa teoria de que Mateus 24 foi escrito para judeus, quer dizer, foi escrito só para judeus, né? Tem alguns pontos. Um dos motivos é porque quando Mateus 24 fala muito da grande tribulação, e os nossos irmãos, amados irmãos pré-tribulacionistas, acham que a igreja vai ser arrebatada, né, antes da grande tribulação e depois a grande tribulação seria então para os judeus. Sim. Então Mateus 24 ficou na cabeça deles como a grande tribulação, então a igreja não pode participar disso aí. Então, um elo perdido, isolado dentro do livro. Então, assim. aí o que é que fica aí? Acontece que Jesus fala o seguinte, olha, e vocês serão perseguidos, todos serão perseguidos por causa do meu nome. Ora, judeus não são perseguidos por causa de Jesus. Judeus são perseguidos por causa da Torá. Por causa da sua fé, do judaísmo. Do seu ensinamento do judaísmo. E uma outra coisa interessante é a gente ver assim que parece existir o que eu chamo de eclesiolatria. Eclesiolatria, perfeito. Porque, na verdade, é o seguinte... Idolatria é igreja. Né? Exatamente, porque os judeus podem passar tudo. Tá tranquilo, porque eles são culpados da morte de Jesus. Agora, a igreja não. A igreja, a menina dos olhos de Deus, né, ela não pode sofrer nada. Então, se vem a grande tribulação, ela tem necessariamente que ser só para os judeus. Só que eles esquecem que menino dos olhos de Deus foi dito isso aí para quem? Foi dito isso aí para os judeus, sim, antigamente, no Antigo Testamento. E então, se ninguém é perseguido, quer dizer, se os judeus não são perseguidos por causa de Jesus, então, quem será perseguido então? A igreja. Que a igreja estará dentro do contexto da grande tribulação. Igreja existe sem judeu? Jesus era judeu, Jesus homem. Os apóstolos eram judeus. Os profetas eram judeus. A nossa fé é judaico-cristã. Como que a gente vai fazer a distinção? Só acredita, eu vou fazer uma brincadeira e tomara que em casa, aí onde você estiver, não se entristeça comigo, tá bom? Nós somos irmãos, seremos todos salvos pelo mesmo Senhor e Mestre. É só para a gente ter um entendimento. Imagine um corpo. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui os meus dois braços nesse momento. Eu consigo mostrar aqui os meus dois braços. O senhor imagine, pastor, esse lado aqui, meu esquerdo, todinho passando pela grande tribulação e esse do lado direito sem sentir nada. Uhum. Sendo que nós somos um só corpo. Por quê? Judeu rebelde, judeu não convertido, judeu do coração duro, judeu não convertido, e brasileiro do coração duro, brasileiro rebelde, brasileiro ímpio, tem alguma diferença? É a mesma coisa, vão ser passíveis de uma mesma sentença. Eu não estou aqui julgando ninguém, não estou dizendo quem vai ser condenado e quem vai ser salvo. Porém, um grupo e outro são, né, passíveis de uma mesma sentença. Judeus arrependidos, judeus convertidos, gentios convertidos, também uma mesma benesse. Não tem como. Agora,
Se somos um só corpo, fomos enxertados. Se somos enxertados, não há argumento que convença ninguém a acreditar em corpos diferentes. Dois corpos, duas vindas. Exatamente. Agora, Ti, eu queria pontuar uma coisinha. Quando a gente hoje fala em judeu, é a coisa mais difícil, eu sabia que academicamente, inclusive, é uma das perguntas mais difíceis que se tem de responder quem é judeu hoje, o que é ser judeu. Então, eu separei umas pérolazinhas só para enriquecer aqui o nosso entendimento e a gente observar se é possível fazer essa distinção. Como que alguém é considerado judeu hoje? Tem 3 possibilidades. A primeira é o nascimento pátrio, obviamente. A segunda é herdar o nome pela mãe. E normalmente em outras culturas se herda pelo pai. Em Israel é pela mãe. Então, se a mãe, né, tem o nome, o sobrenome bonitinho, a pessoa é filho dela, herda o nome, é judeu, pode ser judeu. Ou alguém convertido ao judaísmo. Quem é convertido ao judaísmo também é considerado judeu. Tem essas 3 possibilidades. Agora, olha só, quando a gente fala de judeu, por que os judeus? Irmão, de que povo você está falando? É a pergunta que eu faço. Irmão, judeus é muito genérico o termo. Por quê? Primeiro, nós temos uma classe que se chama Cohen. É uma classe, primeira classe, é uma classe elitizada, é a classe sacerdotal. Mas aí nós temos também os judeus sefarditas, que são aqueles que vieram da Península Ibérica, entenda-se Portugal, Espanha, e vieram para cá, para as Américas, principalmente fugidos dos ex-católicos na chamada Inquisição. Nem sei se pode usar esse termo aqui, né? Mas assim, tomara que não tenha restrição por causa do termo, por causa da Inquisição católica. Nós temos os judeus Ashkenazi, que viveram mais acima. Aí nós temos os judeus Anusim. Anusim significa forçado. Então, o judeu Anusim é aquele que fugiu para outros países, escapando dos horrores, mas lá eles tiveram que se converter ou ao cristianismo, forçadamente, ou ao islamismo, forçadamente, ou a qualquer outra religião, por causa da chance assim, de salvar a própria vida. Aí já temos os filhos deles, que nasceram nesses lugares. Eles já são Binei Anusim. Aí nós temos também os cristãos novos, são judeus também. E cristão novo, entenda-se na região, católicos, vamos dizer assim. Nós temos também os messiânicos, e aqui nós temos um grande problema, porque, pastor, é muito grande o número de cristãos, inclusive da nossa área protestante, da nossa linha protestante, que acreditam que judeus messiânicos são cristãos. Judeus messiânicos não são cristãos. Eles acreditam em Yeshua, como eles dizem. Eu creio em Yeshua. Então, eles têm umas expressões, Hashem HaMoshiach, Hashem HaPoder, Hashem Goel. Então, é o nome de salvação, é o nome de redenção, é o nome de libertação, é o Salvador, é o libertador, está tudo certo. Mas, filho de Deus, muita calma, eu não disse isso. Então, o judeu messiânico, e fica aqui, meu querido, uma mensagem para você, uma atenção para você, um cuidado, uma advertência. Judeu messiânico, não se iluda. Judeu messiânico não é cristão. Assista aos vídeos que vocês vão ver que eles mesmos dizem, nós não somos cristãos. E aí, quando ele diz assim que não é cristão, ele não é cristão mesmo. Ele é muito parecido com testemunha de Jeová. Por exemplo, às vezes assim até Jesus como um Deus menor. E quando a gente estuda hebraico, fica tão interessante, porque o nome de Jesus em hebraico se pronuncia Yeshua. Mas quando eles querem fazer uma coisa muito pejorativa, seria o equivalente a chamar alguém que, esse sei lá quemzinho aí, esse fulano, esse deusinho, esse coisinha aí, ele chama pejorativamente de Yeshu. Ele não chama de Yeshua. É Yeshu, é essezinho aí que foi para os gentios. Então, assim, nós temos aqueles judeus, né, religiosos, né, os radicais, aqueles assim que eles usam esses termos. Então, judeu messiânico não é cristão. Por quê? Porque ele acredita em Jesus, em Yeshua, Salvador, Redentor, Perdoador, Galardoador, sim. Mas filho de Deus, não. Agora, temos também os cristãos. Pouquíssimos, mas cristãos. Então, Paulo diz que sempre haveria um remanescente da fé. E esse remanescente da fé, que ele chama de remanescente da graça, seria salvo. Esse remanescente seria usado para, entre aspas, contaminar os demais.
Nós temos os judeus etíopes, que são uma mistura de ortodoxos com católicos, com judaizantes, com não sei o quê, com muita influência do islamismo. Então, assim, e tem aqueles que são genuinamente convertidos. Então, mesmo entre os rabinos, e olha que eu conheço, sabe, assim, eu poderia citar, não irei fazer isso agora porque eu não tenho permissão aqui do senhor, né, para isso, mas assim, eu poderia citar nomes. Eu conheço gente que mora em Israel, eu conheço gente que mora em Tel Aviv, eu conheço gente que mora em Jericó. Eu conheço irmãos convertidos mesmo, que moram nesses lugares. E o testemunho que essas pessoas trazem é muito diferente da orientação teológica, escatológica que a gente recebe aqui, que o povo recebe aqui. Então, eu acredito que nesses termos, para violar textos, dessa forma como o senhor citou em Mateus no capítulo 24, falta conhecimento dessas informações. Porque nós temos, o Evangelho é o poder de Deus, sim. A Bíblia fala de multiforme graça de Deus. A graça que salvou A não é necessariamente manifesta com a mesma formatação da graça que salvou B. Porém, temos uma essência que vale para todo mundo. Temos uma essência que não muda. Nós temos uma base que ela não muda. Então, assim, a coisa mais linda do mundo, e eu falo isso porque o senhor também já viveu isso, existe coisa mais bonita para nós no que diz respeito a nos elucidar interpretações e nos adicionarem, acrescentar o nosso entendimento do que um judeu convertido? Existe gente mais devota em termos de conhecimento do que um judeu convertido. Agora, é raro. Uhum. Agora, se, aquilo que disse Paulo, se a rebelião daquele grupo de judeus daquela época trouxe ao mundo uma abertura, um motivo de eterna salvação e redenção para o mundo, qual não será, tio, a reconciliação desse povo? Qual não será? Que bênção que não vai ser a reconciliação desse povo. Exato. É o que eu entendo. Pois é. Mas então, a gente está chegando agora já quase na conclusão, e eu queria falar alguma coisa aqui a respeito desse livro aqui, A Segunda Vinda. A Segunda Vinda. A Segunda Vinda. Eu tenho, viu, pastor? Entenderam, né? Pois é, que bom. A grande tribulação e o arrebatamento. Tem vários assuntos aqui, vários termos que a Bíblia trata, e esse livro aqui, ele tem o intuito de tirar algumas incoerências interpretativas aí que muita gente tem nessa área de escatologia. Esse livro aqui tem, eu já falei isso aqui uma vez, mas vou falar a segunda vez. Esse livro aqui, ele foi editado, ou ele saiu publicado no ano de 1990, tem exatamente 35 anos. E hoje a gente vê assim, em vários canais, em todo o Brasil, a gente vê várias discussões, vários debates dentro dessa área da escatologia. E esse livro aqui, por incrível que pareça, ele foi o precursor, ele foi e é o precursor de todos esses debates escatológicos que são feitos hoje. Porque nessa época que foi editado esse livro, eu digo isso aqui, essa questão, que no Brasil não tinha literatura que tratasse desse assunto conforme é tratado hoje. Mas despertou muita gente. Eu recebi cartas de diversos lugares do Brasil dizendo da mudança de visão, mudança de teorias a respeito e tal. Então, esse livro está à disposição, à sua disposição. Quando você decidir, é bom que você adquira ele, porque muito daquilo que é falado aqui, muitas coisas que não são faladas também aqui, porque não dá tempo, são faladas aqui nesse livro. Então você será bem edificado adquirindo esse livro. Então, no final do programa, aí você vai ver a inserção do comercial nele, e você vai poder fazer então a sua aquisição dele. Perfeito. Também. Eu super recomendo. Amém. Eu super recomendo. O pastor Samuel, inclusive ele foi um dos que, naquela época a gente não tinha computação assim, então ele foi obrigado a datilografar mesmo, página por página desse livro aqui, e ele teve assim... nem fui até o fim, né? Mas... Não foi até o fim, mas houve umas 5 ou 6
versões datilografadas, porque se corrigia uma página, não Sim. tinha como consertar. Aquela página era estragada, tinha que se fazer de outra, novo. né? Mas graças a Deus que ele está aqui e hoje é de fácil aquisição. E eu queria que, nesse momento, para encerrar, Pastor, eu poderia fazer só uma observação? Nós temos ainda um tempinho? Sim, pai. Temos? Eu precisava de um minuto só. Sim. É porque nós prometemos no início do vídeo que nós daríamos a fonte da origem, né? Vamos dizer assim, do início. A fonte, o início, né? A origem, desculpe, a redundância, do ensino, né? Pré-tribulacionista. Então, a gente entende que lá atrás mesmo, lá no início do século XVI, tinha um padre que chamava Francisco Ribeira. E ele, para combater os protestantes da época, ele jogou a revelação a respeito da vinda de Jesus para bem distante, porque os protestantes da época viam Apocalipse 13 ser cumprido nos poderes papais. Então, para despistar os protestantes, ele jogou para uma data longínqua. Bem longe. Bem longe. Mas aí, quando foi em 1820, veio essa senhora, uma irmã, que se chamava Margaret, né? Margaret para nós, MacDonald, para ficar mais fácil para todo mundo, e sua revelação privada. Agora, me chama a atenção a coragem que ela teve e me abisma, me deixa estarrecido a cegueira dos que estavam em volta dela e principalmente dos de hoje, para fazerem da Bíblia uma colcha de retalhos, extrair textos conforme o manequim. Isso eu quero, isso é de Deus, isso não, isso é para mim, isso é para o judeu, isso é para mim. Então, para mim, só as benesses, para o outro só o ruim, né? Então, olha só, a suposta revelação que ela teve, eu quero ler para os irmãos aqui em 8 ou 10 linhas. Eu irei ler para não ter perigo assim de falar qualquer coisa com as minhas palavras. Então, abre aspas agora para Margaret MacDonald. Olha a revelação que ela teve, que conseguiu subjugar toda a Bíblia e todo o ensino escrito até ali. Naquela época, tá. Até aquela época. Então, olha o que ela fala, abre aspas. Agora tenhas atenção no sinal do Filho do Homem. A revelação que ela teve. Agora tenhas atenção no sinal do Filho do Homem. Aqui fui feita para chorar. Fui feita a parar e chorar. Não se sabe o que é o sinal do Filho do Homem. Veja que é confuso, né? O povo de Deus pensa que está esperando, mas não sabe do que se trata. Eu senti que isso deveria ser revelado. Então ela disse que ela não sabe, mas agora ela tinha que revelar. Ela tinha que revelar. E que tinha uma grande escuridão e erro em volta disso. De repente, aquilo que me apareceu com uma gloriosa luz, ou como uma gloriosa luz, e vi que era o Senhor que descia do céu com um grito exatamente glorificado, ou seja, Jesus. Mas todos devem ser cheios do Espírito Santo, como foi Estevão, para poder olhar para cima e ver o esplendor da glória do Pai. Eu vi qual era o erro. Qual seja, que os homens pensam que será uma coisa vista de uma maneira natural. Mas este é o discernimento espiritual do qual é necessário, o olho de Deus no seu povo. Sejais cheios do Espírito. Então, ou seja, uma revelação privada, ela acha que viu, ela acha que ouviu. Então, assim, um erro. Vocês pensam que vai ser de um jeito, quando na verdade vai ser do outro. E me chama a atenção aqui essa coisa assim do Espírito de Cristo. Eu vi qual era o erro. Os homens pensam que será de uma maneira e será do outro. Mas esse discernimento é espiritual. Aí fala assim, o poder de Deus no seu povo. Quer dizer, gente, falou tanta coisa e não disse nada. Não disse nada. Quer dizer, então, você pega aqui, se isso for uma revelação, foi uma revelação privada. Tio, pastor, desde quando uma revelação privada tem poder escriturístico, tem igualdade de condição com a Bíblia? Desde quando? Então, gente, sem querer ofender ninguém, mas eu diria que teologicamente isso aqui não vale nada, escatologicamente não vale nada, vale menos ainda, e toda falsa doutrina, ela veio mediante suposta revelação, particular ou privada, após um longo período de orações. Sempre foi assim. Porque, do contrário, Smith também estava certo,
Do contrário, Jim Jones também estava certo. Do contrário, desculpe, mas assim, tantos outros aí, uma porção de outros aí, estavam certos. Então, assim, se o próprio inimigo se transforma em anjo de luz, agora, vamos ser santos como Estevão. Então, tinha um erro. As pessoas pensam que vai ser de um jeito quando vai ser de outro. Então, assim, que história é essa do Espírito de Cristo? Sabe, o Espírito de Cristo. Então, assim... Interessante que acreditaram nisso aí, né? Arrumamos uma maneira de escapar da grande tribulação. E fizeram uma doutrina em cima. Fizeram a doutrina em cima disso, de revelação privada, fajuta, que isso para mim é fajuta. Se alguém quiser saber de onde foi tirado isso aí, porque as pessoas perguntam mesmo, né? Então a fonte é Robert Norton's Memory of James and George MacDonald. Seria então Memórias de Robert Norton e de James em Port, é uma cidade, né, um lugar chamado Port Glasgow. Essa obra foi publicada em 1840, nas páginas de 171 a 176. Então, assim, depois você pergunte para o seu pastor, para a sua liderança, que ensinam, né, um arrebatamento de forma diferente, se eles mostram isso. Como surgiu isso? Como surgiu isso? E se eles mostram isso, de onde que isso veio? Exato. E normalmente isso não vai acontecer, mas, pastor, desculpe. Tudo bem, muito bom. Muito boa lembrança aí, porque muitos que têm curiosidade, né, podem consultar na fonte, né, de onde foi que veio. Eu quero agradecer a presença do pastor Samuel Fontana aqui no nosso podcast A Bíblia Fala. E estamos abertos aqui para várias outras vezes, se quiser vir, né, tem a porta aberta. Estarei à disposição. E aí as suas palavras finais aí para os telespectadores. Claro. Com o maior carinho, com a maior atenção, com a maior satisfação possível, com muita realização, com grande alegria no coração. Eu tenho o hábito de falar para o pastor Ézio assim, que eu procuro estar sempre disponível. Via de regra, eu procuro ser bem-humorado. Quem me conhece sabe o que eu sou. Agora, assim, sem mudar o meu caráter, sem mudar, vamos dizer assim, o meu comportamento, a gente se posiciona a respeito da palavra de Deus. Então, assim, nós não somos senhores da verdade, graças a Deus que não somos, mas também não temos papa, né? Nesses termos. Então, assim, quando se fala de papa, é aquele que fala em nome, né, como diz o Papa, ex-cátedra, né, em matéria de doutrina e moral, né? Então, assim, nós não temos papa sobre nós para dizermos é isso e pronto. Acontece que, de certo modo, a gente tem liberdade dentro da palavra de Deus, inclusive para que nós possamos nos edificar mutuamente. É nisso que cremos, é nisso que acreditamos. Podemos nos edificar. Então, não teve da minha parte, nem da parte do pastor, tenho certeza, qualquer outra motivação nesse debate aqui, nesse bate-papo, né, escatológico, que fosse diferente daquela de tentar proporcionar aos irmãos, espectadores, todos, você que assiste aí pelo seu celular, ou pelo seu tablet, ou pelo computador, ou mesmo pela televisão, o YouTube e outras plataformas que esse vídeo possa alcançar, nós nunca tivemos no nosso coração nenhuma intenção de trazer confusão, de trazer discórdia, de trazer desconforto, mas o único objetivo de edificar pessoas, edificar vidas, preparando-as para a responsabilidade de terem que se posicionar pela palavra de Deus, e não por aquilo que necessariamente o líder esse, ou a corrente teológica ou escatológica aquela, dizem, mas que a gente se paute pela palavra. E vocês sabem por quê, meus queridos irmãos e amigos? Porque nós somos seres humanos. E como seres humanos falhamos. O único que não falhou, entendemos, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu admiro todos os profetas, mas todos eles tiveram suas falhas. Eu admiro os apóstolos, todos eles tiveram suas falhas. Eu admiro muitos reformadores da igreja, mas todos eles tiveram suas falhas. Então, quem seria eu diferente deles, para ser diferente deles? Ou quem sou eu na fila desse pão? Eu também tenho minhas falhas. Agora, eu tremo e temo com um grande santo temor dentro da palavra de Deus, no que diz respeito a apresentar uma doutrina sadia, fácil de se compreender,
e que ela não tire o entendimento de pessoas simples, de cristãos simples, de filhos de Deus simples. Nesse sentido, a nossa intenção nunca foi outra, senão nos edificarmos e tentarmos, de alguma forma, prepararmos as pessoas ou alertarmos as pessoas a respeito das dificuldades que estão por vir à nossa frente. E alguns estão bem desavisados, achando que, como diria a McDonald's aqui, será de uma forma, quando na verdade será de outra. Obrigado, pastor Samuel. É interessante, para fechar aqui, nós falamos sempre que esse podcast aqui tem a finalidade de edificar vidas e salvar vidas, da Perfeito. parte de Deus. É Deus salvar, Deus edificar vidas. E um dos alertas que nós estamos dando aqui continuamente é esse. Não esperem, isso eu falo com base nas Escrituras Sagradas, não esperem Jesus Cristo aparecer nas nuvens de qualquer maneira, não esperem um arrebatamento invisível, porque não vai existir, mas se preparem, por quê? Principalmente os mais novos, os mais velhos, assim como eu já e outros mais, já passarão para a eternidade, não acontecerá nada. Agora, os mais novos, essas pessoas aí com 20, 30 anos, os que estão nascendo agora, eu chamo a atenção e faço um alerta. Se preparem, por quê? Porque coisas terríveis virão, coisas indescritíveis, não seria indescritível porque estão escritos na Bíblia Sagrada. Indescritíveis no sentido de que nem um ser humano poderia descrevê-las. Né? Exato, mas se preparem, porque se porventura você não passar pela grande tribulação, você não perdeu nada, apesar dessa palavra aqui. Mas se você tiver de passar, aí a coisa complica. Então, é melhor acreditar e se preparar para o pior do que se preparar para o melhor e esse melhor não vir no tempo em que você acha que vem. Mas, pastor, isso aí que o senhor falou agora merece mais 20 segundos aqui. Por que Jesus falou assim, cuidado para que ninguém vos engane? Por que ele disse assim, muitos vão se escandalizar, mas por que iriam se escandalizar se forem arrebatados? Quem vai ser arrebatado vai se escandalizar de quê? Só vai ter glória, só felicidade. Então, mas por que o alerta de que muitos se escandalizarão? Porque esperam, né? Esperam facinho, quando na verdade não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Amém. Então, Deus que abençoe a vida de cada um e atente para a palavra de Deus. Procure examinar as Escrituras Sagradas para ver se as coisas são de fato assim, né? Exatamente como você está ouvindo, porque elas podem ser muito diferentes, aliás, serem exatamente o contrário. Então se alerte para que a volta de Jesus Cristo não cause a nenhum de vocês uma fuga, mas ela cause um temor, de maneira que você, pelo temor, você corra para o lado de Deus, que é o único que pode te pegar com suas mãos e te evitar da condenação eterna. Deus que abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.